que a gente vai começar a estudar agora é o capítulo de ondas gravitacionais de mesoscala, né? Esse capítulo é um capítulo bem interessante que vai além das fronteiras de mesoscala, né? Mas está muito relacionado e tende a explicar alguns padrões que a gente observa na atmosfera. Antes disso, então, mas a gente vai fazer uma revisão de ondas, né? De uma maneira geral, física, mas também trazendo para a atmosfera. Né? A gente vai tentar explicar como que fisicamente uma onda é interpretada, muito mais do que nas equações. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer essa revisão. Então, revisão de ondas. Bom, onda, né, como ela é definida como um distúrbio autossustentado que se propaga no espaço com uma velocidade constante. Ondas podem ser classificadas, né, de várias maneiras: ondas mecânicas, ondas mecânicas, né, elas se propagam numa matéria, num local, então tem que existir esse suporte para a propagação dessa onda. Existe a necessidade de ter matéria, né? Mas elas não transportam energia, nada de massa, né? Então, a onda de mar e tal, você vê no final, na arrebentação, é basicamente ali um acúmulo da onda, né? Que vai chegando e gera uma rampa, e com isso tu tens algum transporte de água, mas ondas não transportam água, a matéria. Ondas eletromagnéticas, né, então envolve distúrbios no campo eletromagnético, que é regido pela equação de Maxwell. Elas não necessitam de suporte material para se propagar e viajam através do vácuo. Elas, um exemplo disso, ondas de rádio, as ondas visíveis, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, raio cósmicos, né? Todas essas ondas eletromagnéticas, elas viajam à mesma velocidade de c de 300 mil km por segundo. Bom, finalmente tem as ondas de partícula, né? Que são ondas, vamos dizer assim, que envolvem a equação de Schrödinger, né? Que são ondas materiais. Bom, classificação de ondas, né? Então você tem aí as ondas transversais, né? Como aqui as ondas eletromagnéticas, elas vibram em uma determinada direção transversal ao local onde elas se propagam. Nós temos ondas longitudinais, né? Então, ondas longitudinais, elas vão se propagar ao longo na atmosfera, né? As longitudinais mais comuns são as ondas de som, mas também tem as ondas internas. No caso das transversais, que a gente não falou, né? Então, mais à frente a gente vai falar sobre qual é a transversal, mas a maioria delas são longitudinais dentro da atmosfera. A exceção é a equação de Poincare, ondas de Poincare ou ondas externas. Aqui a gente tem uma formulação matemática, né, de ondas, né? Então a gente coloca aqui um distúrbio, né, que pode representar um pulso. Ele viaja a uma determinada velocidade. Então essa onda é uma função do espaço e do tempo. Aqui a gente tem o xm, que é a, a, a amplitude, né? Aí a gente tem aqui uma representação que pode ser seno ou pode ser uma exponencial, uma função de Euler, né? Kx, né? Esse K é o número de onda, né? Ele é igual a 2π sobre lambda, né? Lambda é o comprimento de onda. Todo esse termo aqui se chama fase. O ômega aqui é a frequência angular, ele é definido como 2π sobre o período, né? Depois mais adiante a gente olha. Então o x aqui é a posição e o t é o tempo. Então a gente vê aqui uma onda se propagando, né?
E aí a gente tem o quê? O período de uma onda é o tempo que ela demora para essa onda ser criada, seja para ter para que o comprimento de onda ou lambda seja criado, ou seja, é representado pela letra T. Então, é aquele período de tempo, né, que o cara balança aqui a corda. Já a frequência, né, é quantas voltas completas, né, ela dá em um segundo, né? Então, o período é esse período em que você cria a onda, né? A distância de um vale até o outro é o comprimento de onda e a distância no tempo, tá, é o período. A gente também tem que a frequência é igual ao inverso da o período é igual ao inverso da frequência, né? E também temos que a velocidade, né, é igual a lambda f. Bom, se a gente olhar para uma onda, isso em geral, a gente vai ver que a velocidade também é determinada pela raiz de alguma coisa, tipo um k, né? Esse k é uma característica que está associada à força restauradora, né? Sobre alguma coisa que tende a dificultar o material, que no caso aqui da onda, de uma onda normal, de uma onda mecânica, né? É a densidade do material. Então, esse cara está associado com a força restauradora e esse aqui é algo que impede a propagação, né? Dificulta a propagação do material, da substância, né? Então, na atmosfera, o K normalmente está associado à força restauradora, como a estabilidade estática, a frequência de Brunt-Väisälä, tá? E a frequência de Coriolis, tá? Enquanto que o Rho, né, o outro mecanismo, tenta dificultar a propagação da parcela no ar, por exemplo, a gravidade. Então, agora no próximo slide a gente vai apresentar várias ondas e vai tentar explicar esse mecanismo em cada uma delas. Bom, aqui a gente tem uma lista de 6 tipos de onda na atmosfera. Então começamos pelas ondas acústicas, né? Ela é essencialmente compressível, né? Se a gente fizer a atmosfera como incompressível, a gente não tem a propagação da onda de som, ela precisa da compressibilidade, né? Então, o que produz, os dois parâmetros, no caso aqui, eles estão variações de pressão. Então, ou você vai ter dois componentes, ou você vai ter um componente variando, né, naquele período. Então, por exemplo, a onda de Kelvin. A onda de Kelvin na atmosfera, a gente pode dizer que as ondas de Marden-Julian, né, são ondas de Kelvin. Né? Elas são incompressíveis barotrópicas, né? E no caso aqui, a gravidade e o Coriolis ao longo de uma fronteira, né? Um canal que provoca essas ondas de Kelvin. Na verdade, o El Niño é uma espécie, no início do El Niño, você tem uma onda de Kelvin. As ondas de Poincaré, ou ondas externas, compressível barotrópico, você tem ali, né, ela sai das equações de água rasa, então a gente tem a gravidade e Coriolis, né, os dois mecanismos. A onda de Rossby, né, ou onda planetária, também compressível e barotrópico, né, são variações do parâmetro Coriolis. Então, aqui no caso, os dois parâmetros ele está associado com o Coriolis. Não é o Coriolis, mas sim variações do parâmetro Coriolis. Ondas topográficas, né, incompressível barotrópico, variações da profundidade, né? Então, são variações dessa profundidade que gera essas ondas. Ondas internas, né, as ondas que a gente mais, ou ondas de gravidade, né, ondas de gravidade, elas são incompressíveis e baroclínicas, né? E aqui são diferenças de densidade. Aqui está atrapalhando, né? Mas aqui está escrito diferenças de densidade. Então, notem que esses dois mecanismos sempre estão presentes aí nas ondas, né? Então, qualquer onda, qualquer fórmula, a gente tem que
descobrir qual o mecanismo que estaria associado à força restauradora, tá? E qual o mecanismo que está associado com o Rho, né? Que seria uma espécie de um freio, né? Normalmente ela tende a diminuir a velocidade de propagação daquela onda. Ou às vezes é simplesmente uma variação de um parâmetro. Aqui a gente vê, né? Olha essas ondas aqui. Isso aqui, agora a gente vai ver algumas páginas motivacionais, né? Então aqui a gente vê ondas de gravidade, né? Forçadas por montanhas, né? Aqui se deslocando aqui e a gente vê isso na atmosfera. Aqui são já uma situação que são ondas externas que se formam no limite da camada limite, né? Tipo na chegada de uma frente fria, e aí elas aparecem, né? Forma aquilo que a gente chama de céu pedrento, tá? Também são ondas na atmosfera, né? Então a gente sempre tem uma interface no caso dessas ondas. No caso aí é a camada limite. Aqui mais dessas ondas, né? Tem várias delas aqui e tem outras que a gente vai ver que não são bem ondas, mas são os cloud streets, né? Elas formam também um padrão desse, mas o mecanismo é outro. Não é ondas, e sim o vento e uma região que o vento sopra mais forte e um mecanismo que acaba determinando ela. Mas isso a gente vai ver no último capítulo desse livro, dessa disciplina. Aqui mais uma vez, né, as ondas aqui na Irlanda, né? Olha as extensões dela, muito grandes, né? E também muito bonitas. Aqui no Mar Aral, né? Uma onda forçada por uma existência de uma fronteira aqui. São ondas de montanha, né? Aquelas ondas que são forçadas pela variação da temperatura e elas acabam, né, funcionando como ondas de gravidade. Aí. Aqui são outras ondas, né? Na verdade são algo que a gente vai estudar bastante nesse capítulo, são em inglês se diz bore, né? Ondular bore, que traduzido no português seria furo ou orifício, mas elas se parecem bastante com os macaréus, né? O nome correto em português é macaréu. Na verdade, macaréu é o nome que a gente dá para pororoca. Pororoca, em português de Portugal, seria o macaréu. Então, um macaréu atmosférico, né? Ou uma pororoca atmosférica. Mas a gente vai falar bastante sobre essas ondas. Aqui tem uma outra, né? Elas são realmente muito bonitas. São as famosas nuvens Rho, que volta e meia aparece aqui em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina. Mas também em todo o Brasil. Aqui mais uma vez as ondas as pororocas, né? Acho que o termo que eu mais gosto é pororoca, mas também pode chamar de macaréu atmosférico. Bom, aqui a gente tem uma onda, né? São isócrotons de uma crista de onda gravitacional em mesoscala durante uma tempestade de neve na costa leste. A onda foi detectada no registro de pressão. As barbelas indicam, barbelas do vento indicam a mudança do vento na superfície pela passagem da onda. Então, aqui a gente vê que nesses locais aqui, nesses horários, né, tiveram variações de pressão. Né? Uma das maneiras da gente sentir ondas é com variações de pressão. Então, microbarômetro sempre, se a gente ligar um do nosso lado, a gente vai ver alterações bastante drásticas da pressão
e significa que em cima da gente está passando ondas. Bom, então, a gente já tinha visto isso, essa descrição, né? Mas aqui é no caso do livro, né? Como está sendo feito o desenvolvimento. Então, a gente supõe uma função f, que é uma amplitude vezes o cosseno de π sobre lambda x, x menos ct. Então, isso aqui é a fase da onda, né? A gente poderia ter colocado aqui mais uma diferença de fase, né? Que pode ser escrito dessa maneira aqui, que é a maneira mais comum de se escrever essa equação, né? O k aqui é o número de onda e aqui é a frequência angular, né? Que também pode ser escrita como c vezes o k, né? Olha aqui o k, o número de onda aparecendo aqui. Então, e aqui nesse caso aqui a gente está escrevendo uma onda que tem um k, né? No caso esse k aqui é o número de onda leste ou oeste. Esse aqui é o número de onda vertical. Aqui esse ômega é a frequência, obviamente está relacionado com o tempo. E a gente pode escrever ela de uma maneira mais fácil de trabalhar usando números complexos, né? Então a gente escreve dessa maneira aqui e com isso a gente economiza bastante, né? Parte do trabalho, né, desse capítulo a gente vai deixar indicado para estudos, né? Para vocês verem a derivação delas, né? Mas sempre com porque o domínio de Euler, né, da equação de Euler, não é muito fácil, né? Eu acho que isso já foi visto na questão de no curso de dinâmica, então seria somente uma revisão. Nesse caso, a amplitude, né, também tem uma parte real e uma parte imaginária, né, que a gente pode ver aqui. E ainda também tem uma parte oscilante na atmosfera, né? Então, o termo Kx mais mz menos ωt no caso, a fase da onda. Então, a gente tem aqui uma onda que se propaga na vertical e na horizontal. Se a gente olhar linhas de fase constante, são chamadas frentes de onda. Frentes de onda seria, então, se você joga uma pedra numa poça d'água, né, você vai ver aquelas ondas concêntricas indo, né? Cada uma daquelas lá é uma frente de onda. Estas são perpendiculares ao vetor de onda, né? O K. E no caso bidimensional, ele seria o K na direção I, mais na direção Z, né? O M na direção Z. Então, para descrever a equação 6.3 usando o vetor de onda em uma posição qualquer R, X, I, ZK, né? Então a gente consegue obter essa equação aqui. Aqui no caso a gente obteve esse kappa, né? Que é o K maiúsculo, né? Esse cara é o vetor de onda, né? Então ele está na direção onde se propaga a onda, né? Então, a onda se propaga ao longo de uma direção K com uma velocidade de fase C, né? A gente tem a velocidade de fase, depois a gente vai definir o que é a velocidade de grupo. Então, essa velocidade corresponde ao dr dt, ou seja, quanto que essa frente de onda está mantendo, quanto que se deve manter constante, quanto que essa onda anda para manter essa fase constante no tempo, né? Em outras palavras, podemos encontrar podemos definir, né, um local onde que essa variação no tempo fosse igual a zero. Resolvendo, né, então a gente vai encontrar o dr dt. Então, se a gente escreve assim, a derivada da fase com relação ao tempo, né? Então, o K aqui ele é constante, fica para fora, fica o dr dw, e aqui, né, o W fica o dt,
fica o 1, né? Que não está escrito aqui, sobrando só o dw. Então agora a gente pode escrever aqui, né, o dr dt é igual, vai ficar igual ao w. Então, essa é a velocidade de fase, né? O dr é o próprio dt, é também igual ao ômega sobre k, né? Então a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Ômega dividido pela raiz de k ao quadrado mais m ao quadrado, né? Então essa é a velocidade com que a linha de fase viaja no tempo. Bom, mas a gente pode pedir só em uma direção, né? Então, o Cx, no caso, seria igual ao dx dt, que é o próprio ômega sobre o k. Lembra que aqui o k não é o k do número de onda, e sim a projeção dessa onda na direção vertical, né? Então, ele não tem nada a ver nem com o k lá que eu defini anteriormente, que estaria relacionado com a força restauradora, né, com a constante de Mola, tá? Não é a constante de Mola, ela não é o kappa, que é a velocidade de fase, e sim é a projeção dessa onda em z, tá? E o w, né, em x, aliás, em x. E o cz é o w sobre o m. Porém, a gente não pode escrever, né, que o c seria o cx ao quadrado, aqui está escrito errado, né? Mais o cz ao quadrado. Ele não é isso aqui, né? A fase não dá para encontrar dessa maneira. Definindo assim a frequência intrínseca como aquela que a onda experimentaria na ausência de um vento ambiente. Então a frequência implícita, né, intrínseca, ela teria aqui no caso uma frequência, um valor ômega, que é a tal da frequência implícita, mais um vento médio na direção k. Então, usando, né, a partir das 6, 9, usando a equação 641, a gente obtém que o Cx vai ser igual ao ômega k, né, onde o ômega sobre k é a velocidade fásica intrínseca. E o U simplesmente é a velocidade com que essa onda está sendo levada, né, pelo movimento atmosférico. Então, assim, a quantidade ômega sobre k é a fase intrínseca. E o ômega, especificamente o ômega maior, é a frequência intrínseca. Quando duas ondas são somadas, né, tem resultante como, por exemplo, né, aqui embaixo. Então, eu tenho o F aqui, ó, que é o produto de duas ondas. Essa e essa outra onda. Ambas têm uma frequência, uma amplitude igual, só que elas têm uma certa diferença, né, na fase x e também na frequência w, enquanto que uma tem a mais, outra tem a menos. Então, como ondas se somam, a gente pode usar, né, uma relação trigonométrica, né, que é a soma da diferença de duas frações, para escrever a soma dessas frequências dessa maneira aqui, ó. Note que aqui aparece uma frequência que é duas vezes maior, porque você tem um somatório dessas frequências, né? E aí, só essa frequência vai ser duas vezes maior, vai depender desses outros parâmetros aqui. Então, quando a gente deriva essa equação aqui, né, a gente pode
perguntar então o que é esse dw sobre o dk. Esse dw sobre delta w sobre delta k seria então a velocidade do grupo. Então, seria a velocidade de fase na verdade, é só a velocidade com que as cristas de ondas estão andando. Enquanto que a velocidade do grupo, ela sim caracteriza, né, seria o somatório dessas várias ondas, e ela sim representa a velocidade com que a energia está se movimentando. Então, por exemplo, é possível viajar a velocidade de fase da luz muito maior do que c, 2 vezes, 3 vezes, mas c nunca vai ser maior do que a velocidade da luz. Então, o c é a velocidade do grupo, enquanto que a velocidade de fase, né, que a gente pegar uma componente da luz em particular, ela pode viajar mais do que a velocidade da luz. Né? Então, se o d delta k e o delta w for muito pequenos, né, então, o que a gente tem? A gente tem que o CG vai ser igual ao delta, né, a variação parcial do dw sobre o dk. Então a gente vai conseguir fazer toda essa conta, só que a gente vai chegar... Bom, na próxima página, então, a gente faz isso. No exemplo que a gente está dando aqui, a velocidade de grupo, né, e a velocidade de fase, elas estão na mesma direção. Isso é típico de ondas externas, como a onda de Poincare. Né? Se W tem uma relação simples com K, tal que W é uma multiplicação de K, então a equação 6.9 e 6.16 indicam que a velocidade de fase e a velocidade de grupo serão iguais e constantes. E a gente vai ter, então, uma relação não dispersiva, uma onda, né, especial, onde você tem as duas velocidades iguais e com isso você tem uma relação não dispersiva. No caso, a forma de onda produzida através da superposição de ondas diferentes, de diferentes comprimentos de onda, não altera à medida que ela se move, porque todos os comprimentos de onda viajam na mesma velocidade. Tá? Exatamente isso é o princípio do laser. Né? O laser nada mais é do que isso. Você tanto deixa as ondas de luz elas monocromáticas, quanto você também faz com que a fase delas sejam iguais. Então isso é feito dentro de um sistema, de uma cavidade de ressonância dessas ondas, né? Então o que sai é uma onda de laser, uma onda que não se dispersa. Enquanto que a onda original, né, tu tens ali uma relação dispersiva, e com isso você não tem a energia sendo transmitida, né? Elas estão se interferindo o tempo todo. No laser não, você vai ter exatamente aquela quantidade de energia naquele tempo. Né? Não vai ter interferências lá dentro. Em geral, W, o ômega, a frequência angular, tem uma relação com K tal que obtemos fases de diferentes velocidades e comprimentos, né? Causando ondas individuais que se movem mais depressa ou mais lentamente que o envelope criado pela superposição. Para ondas internas, né, vamos encontrar velocidades de grupo e de fase que não são iguais e não viajam na mesma direção. Tá? Para ondas bidimensionais, a análise pode ser estendida para descobrir a velocidade a velocidade de grupo e a direção Z dada por esse CG, a variação de G em relação a M.
Dinâmica de ondas de gravidades internas, né? Gravidades ou ondas internas. Bom, essa é uma parte que vai ficar aqui para vocês olharem, né, no livro, e eu só vou colocar o resultado final. Então, o que são feitos aqui? Eu pego, né, as equações de Euler, né, ou equações primitivas, no caso da atmosfera, porque elas precisam ser completadas, né, as equações de Navier-Stokes, quando eu não considero os termos tensoriais, elas se transformam nas equações de Euler, né? Só que essas equações de Euler, elas precisam de outras variáveis, né, para eu fechar essa conta. Então, isso é chamado de equações primitivas. Se eu faço isso num ambiente com ventos e estabilidade estática constante, né, e eu aplico a teoria, né, de pequenas perturbações e faço simplificações, eu vou chegar a equações do tipo equações de onda, né? Aí eu consigo propor uma solução para essa equação de onda, né, que satisfaz a essa equação diferencial, né? De maneira que, ao final, eu encontro tanto as relações, né, as relações para velocidade de fase e velocidade de grupo. Então, no caso do Cx, eu encontro essa relação aqui. Então, aqui está a velocidade intrínseca, aqui está a velocidade média do vento, né? Então, eu vou ter que a velocidade de fase em x vai ser dado por essa equação que a gente já viu. Aqui o n, né, é a frequência de Brunt-Weisshallen, né? E o CZ, então, vai ser a mesma coisa, né? Vai aparecer só esse K, né, aqui, multiplicado pelo N, e vai aparecer aqui embaixo o M aqui, nessa situação. Então, já a velocidade de grupo em x, comparado com a velocidade de grupo, a velocidade de fase, a gente vê, né, aqui é 3 meios, aqui aparece o M, então elas não são iguais, tá? Na verdade, antes, lá quando a gente vai descobrir, a gente vai ver um seno e uma outra um cosseno também, indicando que elas estão com 90 graus entre elas. E aqui o C e a velocidade de grupo na vertical, né, também diferente da velocidade de fase. Então, trata-se de um sistema que é dispersivo, porque a velocidade de grupo não é igual à velocidade de fase. Mas também tem outro aspecto. Vamos ver na próxima página. Olhe o que acontece com o pulso de energia. O pulso de energia, se a gente for olhar num tempo crescente, a gente vai ver que esse pulso de energia ele vai seguindo nessa direção aqui. Ó. Aqui é a direção do grupo, né? Enquanto que a fase, a gente vai vê-la se deslocando nessa direção. Então, a gente vai mostrar um vídeo, né, do YouTube mostrando esse... Ops. Deixa eu ver aqui. Notem aqui a propagação da onda para cima, a fase, enquanto que o grupo está indo nessa direção aqui, né? Então, a fase está indo aqui e o grupo nessa outra direção. É isso. Nesse esquema aqui, né? Olha, Zx, a velocidade de fase é nessa direção, enquanto que a velocidade de grupo é nessa direção. Né? Isso é para ondas internas, né? Ondas de gravidade interna. E o motor,
o K, né, está associado com a estabilidade estática, né, ou que ainda é uma maneira da gente ver ela em termos de flutuabilidade. Então aqui a gente tem uma variação de regiões onde que tem mais, menos ou mais flutuabilidade, né? Isso reflete em altas pressões e baixas pressões, de uma maneira muito parecida com aquela que tem as ondas de som, né? Então, as variações de pressão, né, as perturbações de pressão, elas se dão dessa maneira. É muito interessante porque ondas internas são tipicamente formadas pela estabilidade simétrica. Essa estabilidade simétrica, né, ela gera essas tempestades muito fortes, né, como aquela que nós tivemos em 2013, da neve. E era marcante nessa tempestade da neve a existência de ondas de gravidade. Essas ondas de gravidade geradas pela instabilidade baroclínica, né, pela uma advecção fria e uma enorme instabilidade inclinada, geraram esse padrão de ondas que ficou muito marcado na questão da pressão de superfície. Aqui também são mostrados outros aspectos da onda, né? Uma onda interna, né? Uma onda que é a questão como qualquer onda no mar, ela pode chegar a um valor crítico, né? Quando o número de Richardson é maior que 25, né? Menor que 0,25, aliás. E aí, então, o que a gente tem? A gente tem a quebra dessa onda, né? Ela não é mais instável. O número de Richardson está ligado com a convecção. Então, você vai ter literalmente como você vê a onda quebrar no mar, uma onda de gravidade também, uma onda de gravidade, uma onda meteorológica também pode quebrar, desde que ela tiver ultrapassar um determinado limiar. Como não poderia deixar de ser, também aqui uma radiosondagem, né, de um evento de onda gravitacional de mesescala, né? Ondas de mesescala são normalmente ondas internas, né? São aquelas, não ficou muito claro talvez ainda, né? Mas são as ondas internas. E elas, nesse caso, foi gerado por uma convecção muito elevada, né? Ou um ajuste gravitacional que a gente vai ver mais adiante, né? Então, uma camada estável em baixo nível permite a tubulação das ondas na direção nordeste, que está refletido aqui no vento, né? Nesses níveis mais altos, onde ele está indo para nordeste. Olha o perfil tanto da temperatura quanto da temperatura seca, né? Bulbo seco, elas estão muito próximas uma das outras. E aqui a gente tem, no caso, a diabática seca e a diabática úmida, só para como referência. Aqui a gente vê um esquema, né, uma evolução, na verdade são alguns casos de frentes frias que acabaram gerando linhas de estabilidade, que são basicamente ondas internas, né? E a gente nota que, nesse caso, nos Estados Unidos, sempre ali a Flórida, né, nos Estados Unidos, a gente olha aqui, nesse caso aqui, a gente tem a frente quente, né? Aqui a baixa, e o cavado, né? O cavado está aqui, e aqui a crista da frente fria, né? Normalmente o cavado, a região do cavado, é a região onde favorece a propagação de linhas de estabilidade, né? Aqui, nesse caso, já uma linha oclusa, né, em que o cavado e a crista estão um pouco distantes. Aqui aqui é uma frente oclusa e aqui também uma frente
oclusa, né? Na verdade, uma frente estacionária, né? E aqui também o padrão de desenvolvimento do vento, né? O vento em altos níveis, é óbvio. Enfim, estamos vendo aqui um padrão, né, das regiões, dos eventos que tendem a gerar linhas de estabilidade, ondas mais fortes, né? Só para a gente ver que existe um padrão. No sul do Brasil, esse padrão é quando justamente tem vai estar acontecendo o processo de oclusão da frente, né? Tens sobre o oceano, tem a formação de uma baixa pressão, e aquele fato que eu mencionei já no capítulo passado, das linhas de pressão organizadas norte-sul. E aqui a gente vê, né, o ajuste geostrófico. Então, se você tem um vento inicialmente, né, um desbalanço entre o campo de pressão e ventos, né, de altura geopotencial e ventos, você vai formar a propagação de pequenas ondinhas, que são as ondas de gravidade, né, que aqui aparecem aqui, até o final, quando a gente tiver o campo de massa, né, o campo de geopotencial, alinhado com os campos de vento, né? E, obviamente, a importância do raio de deformação deformação de Rossby para isso, né? E também aqui a gente vê, né, isso já foi visto no COMET, né, o processo de ajuste geostrófico também, né, e tem aqui no YouTube umas ondas inerciais passando por uma região, mas eu não vou mostrar aqui. Aqui a gente tem mais uma vez esse processo, né? O campo de geopotencial ficando no início, o vento não está ajustado com o campo geopotencial, o campo de geopotencial ele perde massa, mas no final você tem o campo de vento ajustado a eles. Bom, vamos, né, então, toda essa visão de ondas de mesoscala, né, tem muito plano pela manga, né, mas nós vamos olhar para dois tipos de ondas especiais, né, que são como eu já até tinha mencionado, sobre os ondular bores, ou orifícios, ou furo, né, bores. No português de Portugal, a gente utiliza o termo macaréu, né? Mas também é usado pelos índios a pororoca. Então, quem viu a pororoca vai entender. No francês é mascarette, de pressão. E também o termo onda solitária, né? Esse termo onda solitária e os termos de bores, né, vão ser abordados bastante intensamente. Na verdade, os bores são aquelas ondas rolo, né? Aquelas ondas rolos muito bonitas em todo o mundo, né? Bom, qual é que né, o que requer a formação de um bore? Primeiro, uma corrente de densidade, né, chegando a uma determinada local. Então a gente vê aqui a corrente de densidade e o bore. Então, na verdade, isso é muito interessante, porque você normalmente tem uma frente fria ou uma linha de estabilidade, e à frente desses sistemas a gente tem aquelas ondas que estão sendo geradas as ondas de gravidade, pelo ajuste geostrófico, né? E elas acabam gerando o bore na frente delas, né? São ondinhas que aparecem justamente quando a gente tem uma inversão baixa. E aí depois eu vou poder falar bastante sobre essas tais de pororocas, que elas são não só bonitas, mas muito presentes aqui no sul do Brasil, só que passam dias. E também eu vou falar da experiência que a gente teve quando estávamos num encontro
Sul Brasileiro de Meteorologia, em 2019, logo no início do ano, 2020, nós tivemos uma passagem exatamente de um BOR por cima de nós, e foi uma experiência muito incrível, tá? E aí, né, na verdade, a gente viu que os BOR são realmente muito importantes, porque um BOR, eles sempre são prenúncio de algo que está acontecendo muito grave. Então, uma supercélula, né, uma linha de estabilidade, todas elas, né, podem ser anunciadas antes pelos BOR. Como sempre, né, a beleza e sempre está naqueles momentos mais horrorosos, né? Então a destruição e a beleza sempre estão juntas, né? Algo bastante presente na meteorologia, né? Enfim, vamos. Então, aqui a gente vê um mascaréu liso, um mascaréu com algumas cristas, né? E um mascaréu já com algum, né, assolta-vento, né? Um mascaréu com quebra-assolta-vento, ali, significativo, semelhante a uma corrente de densidade. Então, no final, o mascaréu ele tem essa pode se misturar com a própria corrente de densidade, né? Então, olha aqui, ó, a camada estável, pequena, o comprimento de onda dele e a camada de densidade. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar por o mais famoso das nuvens rolo, né? E é o Morning Glory. Né? Morning Glory a gente vê aqui, né? Nessas lindas fotos, né? É um fenômeno bastante estudado, ocorre na Austrália, mas não só na Austrália. Então eles utilizam muito, né? O ar se condensa aonde tu tens a crista, né? E na parte de trás você tem a evaporação. Então ele passa e você consegue vê-lo, e inclusive, né, voar por cima dele, né? Então a experiência que eu gostaria de fazer um dia era ver um negócio desse, pelo menos com drone, porque é uma coisa muito baixa. Vai ficar como lição, né, a gente olhar os eventos de Mascaréu, né, de Pororoca, de Onda Rolo, aqui no litoral de Santa Catarina. Aqui mais uns Macaréu, né? Mais na verdade, Morning Glory da manhã. Bom, e aí a gente tem tipos de ondulação, né? Solta-vento, né? Então, você tem 3 tipos de ondulações, né? Você tem essa, né? Que tem uma corrente de densidade ou corrente de gravidade, é a mesma coisa, né? Uma camada estável e a formação dessas ondinhas aqui associadas, né? Essas são ondas de gravidade interna, né? Nenhuma mudança sustentada pela profundidade pelo fluido. A pressão superficial é restaurada após a passagem da onda, sem alteração de amplitude, velocidade uniforme. Dinamicamente, a extremidade do Macaréu não forma por conta da profundidade, né? E a velocidade de grupo é maior que a velocidade do próprio BOR em si, o que leva à quebra dela. Então aqui a gente também vê as características de mesoscala, né, desse tipo de fenômeno. Então a gente vê aqui uma frente quente, a crista, né, aqui uma frente fria em superfície, alta pressão, as barbelas de vento, né, aqui na frente, e aqui um macaréu, né, nessa posição aqui, na verdade aqui. Bom, vamos olhar. Então esse é o tipo de onda que é canalizada a solta-vento. Solta-vento de um sistema, não solta-vento de uma montanha.
O tipo B é o próprio ondular Bohr, né? Nos nossos macaréus, nas nossas pororocas atmosferas. Então a gente vê aqui a passagem, uma delas, né? E tem uma figura aqui no YouTube, né? Um vídeo do YouTube mostrando a passagem dele lá em Wisconsin, né? Wyoming, aliás. E quais são as características dela, né? Não é uma onda, né? Há mudança sustentada na profundidade do fluido, camada estível. Pode ser um salto singular, pode ser uma série de ondas ordenadas, de amplitudes ordenadas, né? Essas ondas têm velocidade de fase variável, são geradas dinamicamente, os mascaréus sempre são gerados por uma corrente de densidade. Elas se formam quando o fluxo é estável e cisalhado, né? A corrente de densidade se propaga ao menos com a velocidade das ondas longas, né, do macaréu, com a mesma velocidade, com menor velocidade que as ondas longas do macaréu. Então, esse cisalhamento, né, e essa mistura fazem essas muito visíveis, né, muito interessantes quando a gente olha na superfície, que a gente vai ver uma mudança de pressão, uma mudança também de umidade relativa e de ventos muito rapidamente, em questão de minutos. Isso exatamente nos brindou numa reunião que a gente teve aqui em Florianópolis, né, que teve um churrasco horrível, mas teve esse evento. Eu não sabia que estava acontecendo, né, mas depois a gente conseguiu fazer uma visão e entender o que estava acontecendo, e inclusive o que ela estava pronunciando, né, a chegada de uma supercélula. Bom, o triplo 3 são solitons, né? Sóliton, depois eu tenho uma explicação, são ondas solitárias, né? E aqui no caso, quando a gente olha elas, a gente vê que elas estão, aqui a gente tem a frente quente, né? Sem a inclinação dessa frente. Né? Então a frente é a massa de ar, e aqui na frente a gente tem a geração desse soliton, né? Dessas ondas solitárias. Ondas solitárias são ondas que têm uma propagação muito grande, muito longa, muito estável, né? Alguns sólidos podem dar a volta na Terra, várias voltas na Terra, porque elas, não que elas sejam, na verdade é uma configuração específica de distribuição das velocidades de fase que faz ela parecer ser perpétua, né? Muito longe. Bom, então vamos olhar. São uma onda de gravidade circular, nenhuma mudança sustentada na profundidade do fluido, a profundidade da camada estável retorna à profundidade original. Ela se forma num trem de onda ordenada, de amplitude ordenada, né? Ou seja, também relacionado ao macaréu. O líder dispersivo se move mais rápido que a onda sustentada. Dinamicamente, um sólido se desenvolve através da interação não linear do furo com o fluxo a barlavento, né? A energia do macaréu é transformada nessa onda solitária. Então, a onda solitária é um macaréu onde você tem só uma onda. E o macaréu pode ter várias ou pode ter uma, né? Basicamente é isso. Bom, aqui a gente tem sólido, não, a revisão do sólido é uma onda cuja a estabilidade é invariável, que sustenta para algumas equações de propagação que aparecem em várias áreas da física, né? Normalmente física de partícula, física de plasma, em especial
certos eventos ionosféricos, né? São quando elas dão a volta no planeta, elas dão a volta em todo o planeta. Na mecânica de fluidos, na óptica, em campos ondulatórios. Isso é uma coisa interessante. O sólido foi observado primeiramente numa universidade, lá num canal, quando o professor Scott Russell, né, John Scott Russell, ele passeava com um cavalo e ele viu, né, que haviam pessoas praticando remo, barco a remo, naqueles grupos. Ele viu que tinha várias ondas e de repente ele viu que tinha uma onda que ela se desenvolvia e atravessava a universidade inteira. E é isso, né, daí que se desenvolveu essa ideia de onda solitária. Então aqui a gente vê esses macaréus ondulares e uma onda solitária se formando, né? A onda solitária está aqui na frente e aqui um macaréu ondular, né? Formando essa formação bonita, né? Aqui no sul do Texas, já na verdade no Oceano Atlântico Sul, próximo no Golfo do México. É uma formação bastante bonita, né? E, obviamente, a gente tem que olhar para o outro lado lá para ver o que está gerando isso. Né? Qual é o gerador disso. Aqui é essa mesma onda, né? As mesmas ondas. Aqui outros eventos em que a gente vê essa propagação. Tá? Aqui também outros eventos. Bom, então vamos dar uma olhadinha na questão das extremidades ondulares, né? Ou furos ondulares, ou macaréus, etc., e ondas solitárias, né? Quando uma corrente de densidade penetra uma camada estável, mais fria, uma perturbação forma uma onda de gravidade gerada, né? E pode se propagar à frente da corrente de densidade. Observações da passagem de macaréu, né? Primeiro, a verificação da pressão na superfície, mudança de direção do vento, mudança do vento e talvez alguma rajada de vento, né? A temperatura na superfície pode aumentar, né, durante a passagem do macaréu devido à mistura. Condições para a formação do macaréu: um pré-corrente de densidade, uma inversão, né, suficiente que seja suficientemente profunda, ou seja, 25% da altura da corrente de densidade. A estratificação ambiental e a tesoura de vento sustentam a tubulação da onda, né, a formação. A corrente de densidade propaga-se numa velocidade menor que a onda longa do macaréu. Bom, ondas solitárias. Amplitude ordenada. Onda tem dispersão que pode evoluir a partir de um macaréu. Então, normalmente, onda solitária evolui a partir de um macaréu. Muitas vezes é perceptível a amplitude, tá? Mais curta de uma onda de maior amplitude, né? Então, você vai alimentando isso. O comprimento pequeno, né? Na faixa de 0,5 500 metros a 3 km, né? A amplitude pode ser suficiente para levantar parcelas acima do nível de condensação, daí as nuvens, né? Mas as parcelas flutuantes resultantes podem ser muito pequenas para se desenvolver, sobreviver ao arrastamento. Bom, era isso, esse assunto. Bom, era isso, né? Esse assunto fica
assim fechado, né, com chave de ouro aqui. Bom, e agora vamos ao capítulo 7 e o capítulo 8 e 9 para terminar esse curso.